Povo de Deus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amados irmãos. Alegria. Para mim é uma satisfação estar aqui com os irmãos nesta noite para glorificarmos a Deus. Como Jefferson falou, nós adoramos o Senhor em casa, mas aqui nós o adoramos como igreja, como corpo de Cristo. É verdade que tu és igreja, onde quer que tu esteja, mas aqui nós prestamos a nossa adoração coletiva, aleluia, e o Senhor está presente em nosso meio esta noite. Amados irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34. Nós vamos ler a partir do versículo de número 14. Quantos irmãos procuram louvar a Deus por esta oportunidade maravilhosa? Quero aqui louvar a Deus por este momento, ao qual Ele me concede esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida da irmã Letícia, que me fez o convite. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Gregório Bento, aqui representado na pessoa do nosso quinto vice, pastor Doriel, meu amigo. Deus venha abençoar a sua vida, sua família. Eu estava vendo o Ezequiel cantando e falei para minha esposa, daqui uns dias é o Arthur, estará ali louvando, cantando e adorando a Deus. Louvo a Deus também pela vida do nosso líder de jovens, presbítero Cristiano. Deus vai abençoar o Senhor, toda a sua família e cada um dos irmãos que está aqui. Jefferson, meu amigo, colega de trabalho, um irmão, que sempre estamos aí junto, tentando contribuir para o reino. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então vamos ler a palavra e fala assim: enquanto distribuíam o dinheiro que se havia trazido como oferta à casa de Yahvé, o Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da Torá, a lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então Ilquias comunicou ao secretário Zafã: achei o livro, a lei na casa do Senhor, e entreguei o livro nas mãos de Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: eis que os teus servos estão trazendo tudo quanto lhes ordenou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. E o escrivão Safã relatou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu algumas partes da obra para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, o rei rasgou suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem a Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abidom, filho de Mica, ao secretário e escrivão Safã, e ao auxiliar real Asaías: ide, pois, imediatamente, e consultai a Yahvé por mim, pelo que me resta em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que foi encontrada, pois grande é o furor que se tem se derramado sobre todos nós, porquanto nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor, a fim de viver de acordo com tudo que está escrito neste livro. Vamos orar? Pai amado, graças te dou, Senhor Deus. Neste momento estou totalmente, Senhor, dependente da direção do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. E aqui eu te peço, ó Senhor, que venha falar, usar a minha boca, Senhor, para consolar, para exortar, para edificar os Teus filhos. Que sejamos tocados pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus. E em nome de Jesus eu te peço, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Estou feliz de aqui estar vendo aqui pouquinhos. Mas como eu falei para a irmã certa vez, cuida dos pouquinhos, faça render, Eu tenho um pouquinho também, mas são cheios. Aleluia, glória a Deus. Tem ali esses dois jovens, Já tive a alegria de vê-los ministrar, de dar os seus primeiros passos na sua caminhada como servo, como obreiro, como pregador da palavra de Deus. Para mim é uma alegria, é uma satisfação de ver uma semente que foi plantada e está crescendo segundo a vontade de Deus. Irmãos amados, nos textos ao qual nós lemos aqui nesta noite,
Nós estamos olhando aqui, e este livro é um livro histórico. O livro de 2 Crônicas é o livro que vai contar a história dos reinos de Israel, e assim também como de Israel e Judá posteriormente após a divisão. Aqui nós estamos olhando, estamos vendo um período onde já não havia mais o antigo reino de Israel. Israel havia se dividido, ficando ao norte Israel e ao sul ficando o reino de Judá. Só que por causa da apostasia, da idolatria e também da desobediência à palavra de Deus, Israel já não existe mais, foi levada cativa e assim fica tão somente Judá. Mas Judá, ao contrário de Israel, sempre procurou, infelizmente tiveram reis ruins, mas sempre procurou obedecer a Deus. Neste momento aqui nós lemos o momento onde se foi achado o livro da lei, o livro da palavra de Deus, a palavra de Deus propriamente dita que havia se perdido. Nós vamos ver, irmãos, que isso se passa no reinado de Josias. Josias, ele começa a reinar em Judá com somente 8 anos de idade. Ele começa com 8 anos de idade a governar em Jerusalém. E a Bíblia vai nos mostrar que ele vem e acaba com a idolatria. Ele é alguém, como seu próprio nome diz, aquele que é dado por Deus, ou aquele ao qual o Senhor sustenta. Ele então começa a reinar. Só que o rei Josias, um jovem, uma criança, um adolescente, ele não tinha muitos referenciais, pastor Doriel. Ele não tinha muita pessoa para se espelhar até então. Por quê? Porque Josias era filho de Amon, e Amon foi um rei mau que levou o povo a pecar. Amon foi um rei idólatra, pagão, levou o povo a pecar. Não somente pecou, mas levou o povo a pecar. E Josias era filho deste rei, mas Josias também era neto de Manassés. Manassés, se nós olharmos para a história dos reis de Israel e Judá, foi o pior rei que houve na história. Ele foi um rei que levou o povo a pecar, foi um rei que ofereceu seus próprios filhos em sacrifícios queimados a Moloque, levantou postes da deusa Azerá, levou o povo a pecar. E diz a Bíblia lá no livro dos Reis, no primeiro livro, capítulo 21, que ele matou tanto inocente que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas. Foi um rei cruel, pecaminoso, ele era um homem abominável, mas ainda diz a Bíblia que ele se arrependeu dos seus e orou a Deus, e a graça o alcançou. Mas eu não quero focar nisso. Eu quero lhe mostrar que Josias era filho e neto de reis ruins, mas ele também era um bisneto de um rei bom. Seu bisavô Ezequias foi um dos melhores reis que houve na história de Judá. Então, irmão, você começa a olhar para a história deste menino, e você vai ver que não adianta arrumar a desculpa da sua localidade. Israel estava caída na idolatria. Não adianta arrumar a desculpa da sua ascendência ou da sua descendência. Não é o lugar e não é as pessoas que fazem, que vão definir ou decidir o teu futuro, o teu andar com Deus. Josias começa a reinar com 8 anos de idade, diz a Bíblia. E você vai ver, irmãos, que ele era um menino, uma criança, mas ele assumiu responsabilidade. Hoje em dia, homens e mulheres assumem responsabilidades, lógico, há exceções, mas somente após os 18 anos. Dom Pedro II, um dos maiores estadistas deste país, era uma criança quando começou a reinar. Assim como Josias, assim como Joás, eram crianças quando assumiram responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade, ele tinha um propósito. E você vai ver, irmãos, que quando Deus quer agir, Ele não precisa de muita coisa.
Ele não precisa de gente grande, ele não precisa de gente que se acha muito esperta, não, ele pega uma criança quando ele quer agir, ele pega um idólatra lá na terra de Ur dos Caldeus, ele pega um idólatra, ele pega um homem no meio de uma família pagã, e ele faz patriarca de Israel. Quando ele quer agir, a localidade, as pessoas em volta, o lugar não define, porque ele, quando quer agir, ninguém pode. Você vai olhar então que Josias, ele começa a reinar, e o versículo 2 vai dizer assim: e Josias agiu de modo justo e sincero diante do Senhor, obedecendo-os. Olha que interessante, ele não tinha muito exemplo do pai, ele não tinha muito exemplo do vô, só que diz a Bíblia, irmão cristiano, que Josias agiu de modo justo e sincero diante do Senhor, obedecendo conselhos, orientações do rei Davi. Ele olha para o seu antecessor, para o seu predecessor, ele é o 16º rei de Judá, mas ele olha lá para trás, houve alguém, como Jefferson disse aqui, que colocou em obedecer a Deus acima de todas as coisas. Houve alguém que valorizou a palavra, houve alguém que valorizou a obediência a Deus. Glória a Deus, aleluia. E começa a seguir os passos de seu pai, antecessor Davi, sem se desviar deles, nem para a esquerda e nem para a direita. Josias, ele não pega desculpa. Como o pastor falou, ele não fica dando a desculpa. Deus sabe que a minha família é problema. Deus sabe que lá na igreja onde eu congrego é só problema. Não, porque ele estava num lugar caído no pecado, mas ele não usou a desculpa. Ele não ficou, Deus sabe que eu queria, mas aí não deu certo. Josias começou a agir de modo justo e sincero. Ele colocou no seu coração: eu sou pequeno, mas eu vou fazer o que agrada a Deus. Eu sou fraquinho, mas eu quero servir a Deus. Eu ouvi falar da glória de Israel, eu ouvi falar da glória de Yahvé, que fez o povo passar em meio ao mar, que humilhou o faraó. Eu ouvi falar da glória de Israel, mas eles abandonaram o Deus verdadeiro. É necessário voltar à adoração sincera. Aleluia. Independente da sua história, da sua família, ele toma uma decisão que começa a mudar o curso da história do povo, da sua família, do seu lugar. Deus quer te usar para impactar, para mudar. Deus não te pegou para te colocar num banco. Deus não te chamou para tu ficar fazendo pose. Não, Ele te chamou para tu ser um instrumento, um meio, um mecanismo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque quando Deus quer operar, irmãos, Ele pega criança e põe para reinar. Quando Deus quer operar, Ele pega o mais pobre de uma família, o menor da menor tribo, malhando trigo no lagar, e diz: eu sou contigo, varão valoroso. Quando Ele quer operar, Ele chama criança no meio da noite. Eu preciso de um juiz, eu preciso de um sacerdote, eu preciso de um profeta. Samuel, estou falando contigo. Quando Deus quer operar, Ele pega o mais novo, o menor da casa, lá no meio do pasto, e diz: esse vai ser rei, porque o coração dele é segundo o meu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Deus quer operar, irmãos, Ele não precisa de muita coisa. Ele precisa de um coração sincero, íntegro, que quer seguir e que quer fazer valer a palavra dele. Louvado seja Deus. Quando Deus quis salvar o mundo, Ele enviou um menino. Um menino nos nasceu. Aleluia. E quando Deus quer operar, Ele age assim, confundindo os que são, os que se acham sábios. Ele pega os pequenos e levanta. Aleluia. Ele pega aqueles
que são simples, mas dão valor à sua palavra. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia, irmãos, que no 8º ano do seu reinado, agora ele com 16 anos, bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai e predecessor. Então no 12º ano, agora então com 20 anos, ele deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando os altares idólatras, os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Sob suas ordens foram derrubados e destruídos os altares dos Baalins, ou seja, as imagens de Baal. Além disso, ele pessoalmente despedaçou os altares para queima de incenso à deusa Azerá, que ficava acima deles. Triturou e reduziu a pó todos os postes e imagens de esculturas e fundição, e aspergiu sobre a sepultura dos que lhe haviam sido oferecidos sacrifícios. Irmão, ele começa a trabalhar, só que diferente dos seus antecessores, ele não vai se apoiar em alianças falsas, ele não vai se apoiar em alianças com ímpios, ele não vai entrar em julgo desigual, ele não vai se inclinar ao caminho dos perversos, ele vai confiar tão somente no Senhor. E inicia uma grande reforma religiosa. A Bíblia nos mostra no livro de 1 Reis, no capítulo 13, que o nome dele já tinha sido profetizado cerca de 300 anos antes. Um profeta foi enviado a uma determinada cidade, onde estava havendo um culto idólatra, e disse: este altar vai rachar, vai levantar-se o rei Josias e vai queimar até os ossos de todos aqui que estão profanando este local. E diz a Bíblia que mandou queimar os ossos dos sacerdotes sobre os altares e purificou Judá e Jerusalém de toda a idolatria. Aí eu paro e analiso. Foi profetizado acerca de Josias, e agora ele está cumprindo. Nós temos cumprido o que foi falado acerca de nós. Nós temos vivido as promessas. Irmãos, temos que analisar e rever o porquê de talvez não estamos andando na plenitude, pastor, na totalidade. Nós damos ênfase ao culto templocêntrico e esquecemos do culto racional, do culto inteligente. Aí Paulo falou: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, que é o vosso culto lógico, inteligente. Saiba adorar, mas saiba quem tu está adorando. O Deus que tu está adorando é amor, mas é santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Aí ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Aí você vai ver o segredo, que ele vai dizer: para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Seja transformado, seja renovado pelo poder que emana da palavra de Deus. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. E aí diz a Bíblia que no 18º ano do seu reinado, com o objetivo de purificar a nação e a casa do Senhor, ele mandou Safã, filho de Azias, e Maasés, governador da cidade, para restaurar o templo do Senhor seu Deus. Ele tinha foco no culto a Deus. Você olha que ele tinha o foco de Josias era a adoração. Ele começa iniciando e incitando o povo a uma reforma religiosa geral. Aí ele vai depois reformar o templo. Ou seja, ele estava preocupado com a forma que se estavam adorando a Deus. Mas ele tinha um propósito bom. Só que ainda lhe faltava algo. Eu e você temos um bom propósito e temos a vontade de ver o reino crescer, de ver o reino expandir, de ver a igreja alcançar os lugares que ainda não foram
que ele começa agindo, ele começa trabalhando. Mas lá no versículo 14, vai dizer que enquanto distribuiu o dinheiro, e eles estavam distribuindo dinheiro para fazer a reforma do templo, e o livro de Reis vai registrar que o propósito era tão ferrenho, era tão sincero, que não havia nem fiscalização, porque todos estavam trabalhando de maneira honesta. Mas faltava algo, pastor Doriano, e foi aqui no versículo 14 que nós vemos o que foi encontrado, que havia se perdido. Enquanto distribuiu o dinheiro que havia sido trazido para a casa do Senhor, o sacerdote encontrou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. A razão da queda, a razão da apostasia, do abandono, foi porque deixaram a palavra de Deus. Eles deixaram a palavra e o livro havia se perdido. Talvez alguém protegeu aquele livro e escondeu, para que não fosse destruído durante o reinado dos reis ímpios. Mas, ali naquele momento, havia um jovem que tinha colocado no seu coração de levar o povo a adorar a Deus. E Deus vai te dar o que é necessário. E Deus vai te dar a ferramenta que tu precisa para tu conseguir alcançar as pessoas, para que tu leve as pessoas a adorar a Deus. Ele começa agradando a Deus, ele começa agradando a Deus no seu íntimo, de modo justo e sincero. Depois ele começa a levar as pessoas a agradar a Deus. Aí começa a falar do culto lógico e também coletivo. Ele está sempre priorizando a Deus. Ele restaura o templo, mas ainda lhe falta algo. Faltava a palavra, faltava a lei do Senhor. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele. Enquanto que a palavra dele não for o centro, ele não vai operar. Porque a palavra dele é que está acima de todas as coisas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus dá a Josias o que era necessário, e agora ele tinha referência. Você já parou para pensar que Josias, ele viveu no mesmo tempo que Jeremias, ele viveu no mesmo tempo que Sofonias, ele era primo do profeta Naum, ele tinha referências como a sacerdotisa Hulda, ele tinha referência como o sacerdote Ilquias, mas lhe faltava algo, faltava a palavra de Deus, a palavra escrita. Não despreze, medite nela. Lhe faltava algo. Guarde a palavra e Deus cuidará do resto. Pregue a palavra e Deus vai te honrar. Medita na palavra e Deus fará tu andar para os caminhos seguros. Prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo. Louvado seja Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Salmo de número 29, verso 7. Algumas versões vai dizer: a palavra de Deus despede labareda de fogo. É a palavra de Deus que aviva. É a palavra de Deus que liberta. É a palavra de Deus que transforma. Você vai ver, irmãos, que eles começam querendo agradar a Deus, mas aí agora Deus começa a entrar, porque primeiro havia sinceridade. Aí Deus falou: tu está sendo sincero, eu vou te dar algo que tu precisa. Está aqui, minha palavra, medita nela. Volte para onde vocês estavam antes de ter caído. Volte a me adorar, porque senão virão sobre ti maldições. Eu imagino ele lendo Deuteronômio 28, que falava das maldições que viriam sobre o povo se saísse do caminho do Senhor. Volta, para, analisa e pense. Esta palavra parece ser dura, mas não é, irmão. A instrução do Senhor é que gera vida. Eu não posso sair da minha casa e vir falar que Deus é contigo, que Deus vai te abençoar, se tu não viver os princípios da palavra de Deus. Deus quer abençoar, mas viva os princípios. Aleluia, glória a Deus. Deus só tem compromisso com quem não tem compromisso com a palavra dele. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Davi falou assim: como purificará o jovem os seus caminhos? Como purificará o jovem? Aí ele vai dizer: vivendo de acordo com a tua palavra. Aí lá na frente ele vai falar: em meu coração
eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Ele entendeu o segredo da verdadeira prosperidade. Ele entendeu que quem ama a Deus guarda a palavra. Jesus falou: aquele que me ama guarda e obedece os meus mandamentos. Aleluia. E eu virei e o amarei, e o Pai também, e faremos nele morada. Aleluia. Quer ser morada, quer ser templo e casa do Espírito Santo, guarda a palavra. Porque ele não habita em templo sujo, mas quando ele quis te purificar, para que o Espírito Santo habitasse em tu, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, louvado seja Deus. E Paulo vai ensinar ao seu filho na fé, o jovem Timóteo, eu já estou finalizando. Ele vai instruir aquele jovem presbítero que estava pastoreando uma igreja em Éfeso. Ele vai falar: olha, ninguém menospreza o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé, na pureza. Mas ele fala assim, procura ser exemplo para os fiéis. Por quê, pastor? Às vezes a gente quer fazer muito lá fora, mas primeiro tem que fazer o exemplo dentro de casa. Quer ser exemplo lá fora? Seja exemplo para os fiéis, no trato, na fé, na palavra, na pureza e no amor. E aí ele vai dizer: enquanto aguarda a minha chegada, aplica a leitura, a exortação, ao ensino, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que te foi entregado por mensagem profética, com imposição por parte dos mãos dos presbíteros. Não despreze o que lhe foi confiado, dedica plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. É o que nos está faltando nos dias de hoje. A nossa geração prega muito de liberdade, mas não tem responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa: liberdade sem responsabilidade é libertinagem. O sábio pregador disse: jovem, goza e vive os prazeres da vida. Viva à vontade, mas lembre-se que Deus trará juízo sobre tudo que nós fizemos. Tenha responsabilidade, tenha compromisso. Deus te libertou, Deus te deu vida, mas não foi para entrar novamente debaixo do jugo do pecado. E Paulo vai falar: tem cuidado de ti mesmo, do ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvará a tua própria vida e a todos que te escutam. Fazendo assim, o jovem Josias alcançou a nação, alcançou sua família, alcançou os que estavam em volta dele. Houve um grande avivamento. Irmãos, nós anseiamos urgentemente por um avivamento neste país. As nossas famílias estão sendo atacadas, as nossas igrejas estão sendo atacadas. O diabo, ele nunca brinca de ser diabo. Nós clamamos por um avivamento e às vezes nos confundimos com os movimentos que vemos por aí e achamos que são avivamento. Deixa eu te dizer, Jesus disse assim: produzimos, pois, fruto digno de arrependimento. Aleluia. Através do arrependimento há o avivamento. Através de você reconhecer a sua necessidade, a sua dependência de Deus, aí sim há um avivamento na tua vida, na tua família, na tua igreja. Porque o verdadeiro avivamento, ele não é como a chuva de verão passageira, não. Ele vem, ele muda, ele transforma, ele permanece, porque Jesus disse que nós daríamos fruto que permanecia e era frutos para a glória de Deus. A palavra de Deus é que gera avivamento. É a nossa confissão de fé, a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E ele acha a palavra de Deus. Ele se comoveu, rasgou suas vestes e pediu apoio. A sacerdotisa, a profetisa, muda. E eu não quero muito se prolongar aqui, mas você vai ver que Josias convocou o povo. Quando ele descobriu, quando ele viu, à luz da palavra de Deus, o que estava acontecendo. Diz a Bíblia assim: diante dessa palavra o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém, e em seguida seguiram a casa do Senhor, na companhia de todos os líderes de Judá, dos cidadãos de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas. Olha só, ele chamou todo mundo, os grandes e os pequenos.
Tem essa não. O sacerdote, o levita, toda a população, do simples aos mais importantes, jovens e idosos. E diante de todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrada no templo do Senhor. E estabeleceu ali com eles uma aliança de se voltar para Deus. Aleluia. Ele leu a palavra. Às vezes nós desprezamos, nós achamos que o momento de reverência à palavra de Deus é só na hora da leitura oficial. Não tenha reverência com esta palavra. Coloque ela acima de todas as coisas na tua vida. Se tu consegue ficar um dia sem ler ela, se preocupa, irmão. Se preocupa, porque algo está errado. Porque o cristão verdadeiro, ele não consegue ficar com muita fome. Ele quer se alimentar da palavra de Deus. Ele quer estar renovando a aliança constantemente. Ele quer estar meditando. Diz a palavra de Deus que é bem-aventurado quem nela medita de dia e de noite. Ele estabelece uma aliança com o judaico, com o povo. E o povo se responsabiliza a voltar-se para Deus. Diz a Bíblia que Josias retirou todas as abominações que pertenciam aos israelitas, e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem e servissem o Senhor seu Deus. Enquanto viveu, não deixaram de andar de acordo com a vontade do Senhor, Deus de seus pais. O avivamento veio pelo poder da palavra de Deus. Jonathan Edwards, dos maiores pregadores do século XIX, pregou um sermão tão temoroso que ele nunca conseguiu terminar, porque as pessoas viam chorando e se entregavam a Jesus. Os maiores pregadores do século XIX nunca se preocuparam com a retórica, nunca se preocuparam se estava com a gravata alinhada. Não, eles se pregaram e se preocuparam e se entregaram a pregar o evangelho genuíno, a palavra de Deus. Arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis a virtude do Espírito Santo. Nós precisamos nos voltar às raízes. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas e desprezamos o essencial. Se não tiver base, se não tiver alicerce, vai ruir. Neemias passou 8 dias. 8 dias Neemias passou, pastor, lendo a palavra. Aí às vezes a gente lê um versículo grande, a pessoa está no capítulo. O maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, ele fala só da excelência da palavra de Deus. Ele começa 7 versículos falando sobre aprender a palavra de Deus. Depois fala de louvar o Senhor. Muitas vezes queremos louvar, mas não queremos aprender dele. Paulo disse: o que eu farei? Orarei com entendimento. Cantarei, mas cantarei com entendimento. Tem que saber o que está fazendo. Tem que saber quem está adorando. Tem que entender quem tu está servindo. Não é qualquer um, não. Quando tu quiseres a servir a Deus verdadeiramente, Deus vai te dar uma ferramenta. Está aqui, ó. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela gera vida, ela gera avivamento, ela gera instrução. E instrução, irmãos, é melhor do que qualquer coisa, porque instrução permanece. Porque eu tenho certeza que o que a gente aprende, a gente não esquece. Ninguém arranca instrução. E Deus quer nos instruir como um pai instrui um filho. O salmista, ele disse assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora reconheço os teus justos juízos. Ou seja, a palavra tem vezes que corrige, exorta, mas também consola, mas instrui. Toda a palavra é divinamente inspirada para instruir, redarguir e corrigir o homem em justiça, para que seja perfeito em toda boa obra. Amém? Louvado seja Deus. Que nós voltemos à essência, à primazia da palavra de Deus. Que venhamos valorizar a palavra de Deus. Que venhamos ter o foco no culto a Deus. Mas antes de tudo, tenhamos foco no Deus do culto. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus venha abençoar cada um. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e no poder que vem do alto. Eu agradeço a oportunidade. Deus em Cristo abençoe. Amém.